Boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou fazer a exposição do meu artigo intitulado John Mill e John Rawls, duas visões de justiça distributiva. Como eu procedi na exposição do artigo anterior, eu vou fazer em três partes, serão três vídeos. A primeira parte vai ser a teoria da justiça distributiva de John Stuart Mill, a segunda parte, a teoria distributiva de John Rawls, e a terceira, comparação entre elas. Vamos ver o que elas têm de semelhante, o que elas têm de diferença e qual parece que nos dá das respostas melhores aos nossos problemas atuais. Então vamos iniciar essa apresentação para a gente não se alongar muito no tempo. Eu estou tentando me disciplinar para fazer uns vídeos um pouco mais curtos, mas eu sou um pouco prolixo, cara. Eu acho que a maioria dos filósofos assim são. Então tá. A justiça distributiva milliana. A justiça distributiva não é um tema central no trabalho do Mill, cara. Mas, no entanto, se a gente analisar a obra dele, a gente pode rastrear alguns elementos que vão nos permitir ver qual é a visão dele sobre esse problema da justa distribuição. Ele tem uma obra, que é Os Princípios da Economia Política, e ele tem um livro dentro dessa obra que é intitulado Distribuição. Nesse livro ele vai discutir o problema da distribuição da propriedade privada, salários e as relações dessas questões com o socialismo. O Mill ele chega a ser eleitor de teorias socialistas, ele teve na França, com juventude, muita proximidade com os socialistas franceses de sua época. Mas, no entanto, vamos ver o que ele diz sobre o socialismo depois da sua vida um pouco mais madura, intelectualmente mais maduro. Forçar uma população desesperada a entregar-se às sociedades comunistas, mesmo que uma revolução política fornecesse o poder para se fazer tal tentativa, iria acabar em desapontamento. O Mill ele era cético em relação a isso, a questão do socialismo, da implantação de uma sociedade socialista. As leis e as condições de produção da riqueza participam do caráter de verdades físicas, ou seja, são fatos na natureza. Todavia, a distribuição da riqueza é uma questão unicamente da instituição humana, isto é, cabe aos homens estabelecerem regras mais adequadas para distribuir a riqueza entre as pessoas. Enquanto as leis e condições de produção da riqueza são inerentes do mundo físico, a distribuição da riqueza depende das leis e costumes da sociedade, ou seja, cada sociedade vai ter uma variação dependendo dos costumes daquela sociedade. Em outras palavras, está submetida à vontade dos homens. Então, aqui a gente entende, a produção ela é inerente ao mundo físico, é algo natural, a produção da riqueza. Mas a distribuição, sim, essa cabe aos homens decidirem a melhor forma. Então, quais regras são as mais adequadas para distribuir a riqueza? Para o Mill, que chamamos de ciência econômica, consiste nas leis que verificamos as relações constantes dos fenômenos econômicos que observamos. As leis econômicas não são como as leis da física. As leis econômicas são tendências, não descrições reais de quaisquer condições dadas neste ou naquele local. Ele vê a economia como algo inexato, portanto, as normas que as instituições devem estabelecer dependem da situação de cada sociedade. Não podemos esquecer que o projeto milliano dedica-se a pensar e propor princípios e arranjos institucionais que possibilite o bem-estar coletivo e o autodesenvolvimento individual das pessoas, chamados princípios do mundo moderno. Não podemos esquecer que todos os princípios de Mill são submetidos ao princípio supremo da utilidade, assim como a gente já viu na exposição anterior na exposição anterior que eu fiz o artigo sobre a questão do liberalismo em Mill e Rawls, comparação. Entre esses princípios que apontam os critérios da justiça e distributiva milliana, encontram-se a igualdade de oportunidade e a livre ocupação. Segundo, a livre e justa competição econômica e social, a cooperação social entre iguais. Então vamos começar com esse primeiro aqui. A igualdade de oportunidade e a livre ocupação dos homens, para o Mill,
é uma das grandes transformações, o que ele chama do mundo moderno em relação às instituições antigas. Esse conceito que ele fala dos princípios do mundo moderno, ele vai aparecer na obra A Sujeição das Mulheres. Essa obra ele vai dizer o seguinte: os seres humanos já nasceram com um lugar predestinado na vida. Não, desculpa. Os seres humanos já não nascem com um lugar predestinado na vida, ao qual permaneciam acorrentados com uma inexorável cadeia, mas sim livres para usar as faculdades e todas as oportunidades que lhes surjam para alcançar o destino que consideram mais desejáveis. Ou seja, para o Mill a gente já não nasce mais amarrado. Há uma questão agora que é uma mobilidade social. As pessoas podem, de acordo com o seu talento e a sua capacidade, escolherem as suas profissões e dali ter uma mobilidade socioeconômica. Então é uma crítica ao mundo anterior, onde essas posições socioeconômicas já eram dadas, pela questão do nascimento. Ou seja, é uma crítica à questão aristocrática, a questão da falta de mobilidade social, a questão é uma defesa do mérito contra a questão do nascimento. Mas é importante ressaltar o contexto no qual o Mill está inserido. Ele é um pensador europeu do século XIX, então é um momento que são novas. Esse é o novo mundo que está se abrindo e que o Mill está analisando e está vendo. Então é muito recente essas transformações. Mas então ele foca evidentemente mais na Inglaterra da sua época. É ali que é onde ele tem mais acesso a informações também e é onde ele está mais preocupado em analisar essas transformações. Enquanto nos arranjos institucionais da antiguidade, todos nasciam em oposição social fixa, sem a possibilidade de ascensão a outra posição, no mundo moderno todos são livres para usar as suas faculdades e aproveitar as oportunidades para ascender socialmente. Esse ponto representa mais uma forte marca do liberalismo miliano, ou seja, a convicção que nem costume, lei ou governo devam interferir com o projeto de vida dos indivíduos. Representa dessa forma uma defesa das instituições políticas e econômicas que favoreçam a mobilidade social, com um leque de opções aberto para os indivíduos escolherem livremente suas ocupações e diferentes modos de vida. Agora vamos ver um pouquinho que o Mill fala sobre o princípio da livre e justa competição econômica e social. Ele está intrinsecamente relacionado com o anterior, que é a igualdade de oportunidade e livre ocupação. A liberdade para a escolha de modos de vida e ocupação necessita da livre e justa competição entre os agentes, que está condicionada à igualdade de oportunidades. Na velha teoria, se devia deixar o mínimo possível a escolha do agente individual, que tudo o que ele tinha de fazer lhe deveria ser, tanto quanto possível, ditado por uma mente superior. Entregue a si próprio, iria fazer asneira. Era o que pregava esse mundo antigo, não os princípios do mundo moderno que Mill está aqui enunciando e defendendo. Entretanto, no mundo moderno, acredita-se que se deve deixar ao livre critério dos indivíduos. Qualquer relação por parte de alguma autoridade será nociva, por ressalva que a interferência tenha como objetivo proteger direitos de terceiros. A liberdade de escolha individual é a única coisa que conduz à adoção dos melhores processos e que coloca cada operação nas mãos daqueles que estão mais habilitados a executá-la. Isso para o Mill, ele entende dessa forma. Expresso em outros termos, não existirá uma autoridade externa ou regulação estatal para designar quais seriam as pessoas mais aptas para determinadas funções. Todavia, isso não quer dizer que todas as pessoas são igualmente competentes, por óbvio. Pessoas nascem com talentos diferentes para todas as funções e processos existentes. A competição entre agentes iguais determina quais são os mais aptos e competentes para determinado papel na sociedade. Por exemplo, ninguém considera necessária uma lei que estipule que somente uma pessoa com voz agradável possa ser locutor esportivo, ou ser alto para ser um jogador de basquete. Isso é uma coisa que é óbvia, uma coisa que a gente vê. Evidentemente, ninguém vai querer ouvir um locutor esportivo com uma voz desagradável. Um jogador de basquete muito baixo não vai prosperar. A liberdade e a livre concorrência bastam para selecionar os mais aptos para essas funções. O terceiro princípio é o da cooperação social entre iguais.
O desejo de união com os outros possui uma base nos sentimentos naturais para o Mill, sendo o mais forte viés natural dos seres humanos para ele. Logo, a cooperação é algo intrínseco aos homens. Isso a gente já vê de certa forma também no Aristóteles, que eu não vou entrar aqui nas distinções da ideia da cooperação em Aristóteles e no Mill, que eu acho que não nos cabe aqui agora, mas a gente pode ver que há algumas ideias nisso no Aristóteles. O nosso desejo de estar em união com os outros, isso é, desejar socializar, formar vínculos com os nossos semelhantes. Cuidar dos outros é, em um sentido admissível, tanto um fato último da nossa natureza, quanto cuidar de nós mesmos. A competição entre agentes iguais, agentes individuais, é de suma importância para o desenvolvimento de processos sociais e econômicos mais eficientes. No entanto, não podemos esquecer que, para mim, o desejo de cooperar é um sentimento moral natural dos homens. As pessoas, enquanto cooperam, os seus fins identificam-se com os fins dos outros. Têm, pelo menos, um sentimento temporário de que os interesses dos outros são seus próprios interesses. O mundo moderno, tratado na obra Sujeição das Mulheres, é uma sociedade na qual os agentes livres e iguais cooperam entre si, fortalecendo o interesse pessoal e o saudável crescimento da sociedade, produzindo bem-estar a todos. A associação entre iguais é o que é o seu estado natural. Então, para o Mill, é algo natural a gente se associar a outras pessoas em empreendimentos cooperativos para obter um melhor resultado. Isto é, no seu entendimento, as relações de comando e obediente predominantes no passado tendem -se a tornar exceção, e a associação entre iguais é a regra geral. O Mill, ele é aqui a gente não vou abordar tanto essa questão, mas ele é um entusiasta das cooperativas. Ele aposta muito nisso para o futuro, cara. Ele tem um carinho especial. Me parece que ele aposta muito em cooperativas, empresas baseadas nessa questão da cooperação. Em suma, em termos contemporâneos, podemos afirmar que Mill professa um liberalismo social, isto é, defende liberdades individuais e vê méritos no livre comércio, embora reconheça a predominância das liberdades civis em relação às chamadas liberdades econômicas. Mill entende que os homens têm como interesses permanentes a liberdade de ação e segurança das pessoas. Esses dizem respeito aos nossos interesses mais vitais, que devem ser respeitados ou atendidos para que seja possível uma condição de vida minimamente aceitável em qualquer situação. A segurança geral é um ingrediente do bem-estar geral, que em contextos sociais, para além de um limiar mínimo de desenvolvimento material e moral, em que o direito básico à subsistência se torna viável, tem a prioridade lexical sobre outros ingredientes em casos de conflito. A segurança é um produto de regras sociais, leis, costumes ou ditames de consciência partilhados, que distribuem e sancionam possivelmente desiguais, sancionam direitos pessoais e deveres correlatos. O direito à liberdade individual está assegurado no tocante às ações e inações que são inofensivas às outras pessoas, mesmo que a maioria não aprecie a conduta em questão. O interesse permanente do homem em autodesenvolvimento ou a individualidade autoriza a proteção absoluta por direito da liberdade individual. A gente entender que o Mill ele está longe de defender um modelo de economia e planificado, como as experiências do socialismo real, mas também, por outro lado, ele também vai rejeitar teses do libertarianismo, ou seja, do Estado mínimo, daquele Estado guarda noturno. Ele chama a atenção que a intervenção do Estado nos sistemas de preço causa mais problemas que soluções. Ele recomenda que a liberdade dos consumidores regule os preços. Aqui é interessante a gente ver que nós aqui no Brasil, que sofremos na época do plano cruzado, com intervenções do Estado no sistema de preço, a gente vê que as consequências realmente são negativas. Cara. O Mill já alertava sobre essa questão do século XIX. Cara. Essa questão da interferência do Estado no sistema de preço causa mais problemas que soluções. Cara. Ela aumenta o problema em vez de resolver. Mas, contudo, podemos dizer que a afirmação que a liberdade de comércio pertence à relação da sociedade e não do indivíduo conduz à interpretação que Mill defende que o Estado deve estabelecer regras para o mercado, ou seja, há uma ideia de mercado livre, mas com regras claras. Outro ponto que reafirma essa interpretação
é a defesa da legislação dos mais pobres. Mill tem uma defesa da legislação dos mais pobres, uma espécie de Bolsa Família da época, vamos dizer assim, cara, de um auxílio emergencial, de alguma ajuda àqueles que estão em situação mais vulnerável dentro da pirâmide socioeconômica. A desigualdade tem maus efeitos tanto sobre as partes inferiores quanto as superiores, e que pode ser que estamos mais seguros em nossos direitos quando os outros partilham deles. Mas se as relações de dominação são inerentemente ruins, se elas incorporam necessariamente uma negação dos aspectos básicos do bem-estar humano, então as desigualdades que manifestam essas relações de poder são elas mesmas ruins. O Mill ele parece defender uma perspectiva keynesiana, na qual o mercado deve ser domado, em outras palavras, necessita de regulação. Ele não vê a ciência econômica como algo exato, pois é possível apenas verificar a tendência. Logo, não temos uma receita pronta sobre quais deveriam ser essas regras, visto que as tendências são mutantes. Porém, as normas não devem interferir na esfera do princípio e devem passar pelo teste padrão da correção da utilidade geral. Então, aqui assim eu encerro essa exposição do Mill, que aqui a gente vê que ele defende uma certa regulação, mas ele também vai defender uma ideia laissez-faire, mas regulado, e uma proteção, uma rede de proteção social para aqueles que são mais vulneráveis. Tá? Então, agradeço. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da justiça disputiva em Rawls. Obrigado pela atenção a todos.